Oiê! Oi, você que tá aí do outro lado. Se você tá passando por acaso, fica com a gente. E se você já veio sabendo o que você vai ouvir, bem-vindo de volta. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou a Renata de Paula e esse é o espaço do Vênus Talks. Gente, mulheres que falam. E mulher fala. Hoje eu já tô assim, cansada da minha voz, do tanto que eu já falei. Só que agora eu vou curtir um papo muito bom. Vou falar com a Paty Leone. Paty, bem-vinda! Que delícia! Obrigada do convite. Muito gostoso, né? A gente poder bater um papinho. Paty Leone do Mala Pronta. Eu nunca tenho mala pronta. Mas nem eu, viu? Com o tanto de viagem que eu faço, não dá para ter a mala pronta o tempo todo. Então, Sério? assim, é uma loucura. É uma loucura. Mas dizem que o melhor é viajar. Eu acho que às vezes o melhor é voltar para casa. Olha, eu acho que os dois jeitos é gostoso. Eu acho que sair é muito bom, porque a gente tem experiências diferentes, é gostoso. Mas ter o cantinho da gente também. Eu acho que são dois momentos. Aquele momento, que delícia, a gente está começando a conhecer outras pessoas, outros lugares, outra gastronomia, outro tudo. Mas chega aquela horinha que você fala assim, eu quero ver o conhecido já. Aquilo que eu já conheço, a cama que eu já conheço, eu mudo de hotel pra caramba, então você imagina, né? Eu já fui parar dentro do armário uma vez querendo ir ao toalete, à noite. Ah, que lógico, porque pensa. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. E Eu aí? andei 400 quilômetros. Parando E- todos os dias num lugar diferente. Cada dia um hotel, cada dia um lugar. Sim. Cada noite numa cama, cada banho num chuveiro, cada sabonete tem um cheiro, porque você não consegue carregar o teu. Você não carrega nada. Lá pelo quinto, sexto dia, sétimo, eu levantei da minha cama, entrei na parede. O banheiro era pro outro lado. Pronto. É simples assim. A hora que eu bati na parede, eu falei assim, nossa, quebrou o nariz. Não, machuquei o pé. Não, não é aqui o banheiro, era do outro lado. Eu errei o lado do banheiro. Exatamente. Horrível. E essa é a minha vida, porque a gente muitas vezes fica em 3, 4 hotéis diferentes, dependendo do tamanho da viagem. Quem programa suas viagens? Eu programo as minhas viagens. Você escolhe o roteiro? Eu escolho o roteiro, determino o que eu quero fazer, como fazer, com quem eu vou falar, o que prestar atenção. Na verdade, assim, o mais gostoso de uma viagem é você entrar naquele cotidiano. Conversar com as pessoas é o mais gostoso. A hora que você vai, principalmente aqui no Brasil é uma delícia, né? Vai para o Nordeste conversar com aquelas rendeiras. Encontrei uma senhorinha de 85 anos esses dias. Não, pirei com ela, né? E ela conversando comigo e ela fazendo a renda dela. Aí comprei um monte de coisa para minha norinha, porque agora eu sou sogra. Meu filho vai casar. Olha que então fase eu sou o seu legal. futuro, porque eu já sou avó. Ai, gente, eu tô Meu doente. filho já casou. Eu estou assim, que eu quero que case, que eu quero ser avó já. É maravilhoso. Nossa, É acabei bem de bom. voltar dos Estados Unidos com aquelas roupinhas todas de bebê em todas as lojas, né? Eu cheguei quarta-feira Já passada. pirei. Ou eu não sei que dia isso vai ao ar, mas eu cheguei de viagem na semana passada. E os meus filhos que estudaram em colégio americano aqui tinham aquele livro, Very Hunger Caterpillar. E eu comprei ele pro meu neto e ainda comprei a Caterpillar, que é aquela bonitinha. Que gostoso. Gente, a minha ansiedade de brincar com o neto, no mesmo que eu brinquei com os meus filhos, é indescritível. É muito legal. Isso é uma sensação É muito legal. maravilhosa. Eu queria, quando os meninos eram pequenos, fazer uma casa de boneca, uma casa. Mas não dava, eles queriam na árvore, não tinha árvore, não sei o que e tal. Minha filha teve. No final de Teve no semana, jardim. estou no sítio e eu já sei onde eu vou colocar a casa do neto, que nem está encomendado ainda, mas eu já falei que temos a casa. E eu já sei aonde vai ser, porque é da minha varanda que eu vou conseguir ver. Quer dizer, eu já estou Sonhando. realizando já. O legal é assim, o legal, né, é você planejar. Quando você tá planejando, você já tá sonhando, você já tá desfrutando daquilo. Eu né? tenho uma coisa muito interessante. Eu acho que tudo aquilo que a gente sonha, ele já está. Ele tá acontecendo. Já. Eu planejo. Eu Já. planejo as coisas com o meu neto. Eu tenho planejado. Para você que tá aí do outro lado,
Se você criar os teus filhos, você não vai precisar criar os seus netos. Mas se você não criou os teus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Eu tenho 2 amigas nessa situação. Eu criei muito bem os meus filhos. E o meu filho, ele é o pai que o bebê ama. Então, o bebê, meu neto, ele não chora e quer a mãe ou a babá ou alguém ou a avó. Não, ele quer o meu filho, ele quer o papai. E o mais legal é que ele não chama de papai, ele chama pelo nome. Ele fala, anda, Luca. Vem, Luca. É a coisa mais bonitinha. Tipo, não me atrapalha, Luca. É ao máximo. Sensacional. E essa autonomia eu acho o máximo. Então eu me divirto muito e eu estrago. E eu falo pra ele. Mas eu acho Você que a vai avó deixar tá o no neto tá no comigo? papel. Você vai dizer, não pode fazer isso e aquilo, eu vou fazer. E se você me perguntar, eu vou mentir. Eu vou falar pra você que não fiz e vou fazer. Porque eu sou avó. Que Não delícia. pode ficar 3 horas na banheira. Vai ficar. E a água vai esfriar, eu vou pôr mais quente. Vai esfriar, eu vou pôr mais quente. Pronto. Enquanto ele não enrugar, a gente não vai sair. E se você falar que foi rápido, eu digo que foi e não é verdade. E não é verdade. E tá tudo bem, porque a avó tem essa permissão. Tenho. A gente tem uma outra permissão. Eu acho que a nossa função de educar, ela tem que ter sido feita com os nossos filhos. Tem. E aí, agora com o neto, Eles passam. eles é que vão educar e a gente vai deseducar. Porque no neto, ele é só metade seu. É. Metade veio do teu filho, mas tem uma Sim, outra metade que vai exatamente. compor. É outra família. É outra família. família. Então, é incrível. Mas essa coisa do sonhar antes, você já vai aproveitando. Eu vou aproveitando do meu neto antes das fases chegarem. Eu acho que viagem deve ser igual. Você vai aproveitando da viagem antes. Exatamente. Eu faço um estudo. Cada vez que eu quero ir para algum lugar, então eu vou estudar, eu vou ver as informações, eu vou ver os lugares, eu vou imaginar. E aí, muitas vezes, antes de fazer isso que eu faço, a gente fala, ai, não, eu quero surpresa. Hoje em dia eu já não quero tanta surpresa, porque eu quero explorar tudo aquilo que eu posso daquele lugar. Eu não quero que passe alguma coisa desapercebida. Putz, eu tava lá e tava acontecendo aquilo, eu não vi. Eu não vi. Então, eu tenho essa obrigação de trazer para quem está em casa o melhor daquele lugar, nos meus olhos. Então, o que mais me deixa legal quando eu encontro alguém e a pessoa fala assim, eu viajo com você, junto com você. Isso para mim é uma assinatura de que o trabalho está chegando aonde ele deve chegar. Eu não quero que as pessoas vejam a minha viagem. Ela Tem foi, muitos ela programas, fez. tem muitos programas que a gente vê a viagem da pessoa. Porque ela tem oportunidades que qualquer pessoa normal não teria. Então, assim, é meio um show de tudo que tem, que acontece, mas que não é para nós, réis mortais, A gente tem que viventes trazer. normais. O dia a dia dos lugares Tem que é muito trazer. legal quando você tem essa oportunidade. Exatamente. Então, para mim, indiferente de estar comendo numa tapiocaria quase no meio da rua, ou de estar num restaurante Michelin, as duas coisas, para mim, têm uma importância muito grande. Verdade. Tem o mesmo valor, ou muitas vezes esse aqui no meio da rua tem um valor um pouquinho maior, Verdade. porque ele é mais de verdade. Você pode estar mais de verdade naquilo. Então, você vê aquela pessoa que fez, que, sabe, aprendeu às vezes da mãe, da avó. Tem um restaurante em Nova York que ele tem o cardápio dele e quinta, sexta, sábado é uma nona que vem fazer a comida típica da região dela. Então tem assim, a semana que tá lá é uma Armênia, a semana de quem tá lá é alguém da Argélia, ou a semana que quem tá lá é uma chinesa. É isso. E que ela vem fazer a comida que ela faria em casa. Então, tipo, se a gente estivesse lá, seria o arroz, feijão, bife, batata frita, que é a comida típica. Quando eu vou a Nova York é super divertido, quando eu consigo reservar, porque ele é pequeno. E aí eu reservo com antecedência, porque eu quero comer a comida típica. E aí a minha filha ainda ria e fala assim, mãe, o que você vai comer? Eu falei, eu não sei quem vai estar lá, eu só tô reservando o lugar. Mas seja lá o que for, a comida conforto é ótima. vai ser boa.
E é a experiência, nem que se você não gosta, pra você falar mal, você tem que ir. Então eu Olha, vou. Eu estive num cruzeiro pelo Rio Danúbio, na Croácia. Que Um dos lindo. lugares foi a Croácia. E uma das atividades era você ir a uma casa de uma local Pra comer. para comer. E eu estava com um filmmaker e ele olhou aquilo e falou assim: Nossa, mas não sei, o que que eu vou filmar aqui? Eu falei: Vai ser o mais legal da vida. Vai ser o mais legal, porque aquela macarronada que a gente quer comer no domingo e que passa o prato aí, olha, passa a saladinha para mim, filho, faz não sei. Era isso que estava acontecendo ali, com pessoas estranhas que tinham se conhecido na viagem, com a local, mas era uma família, não deixava de ser uma reunião ao redor da mesa. Isso é maravilhoso. Isso é demais. Meu primeiro marido gostava muito de viajar, pai dos meus filhos. Uma vez a gente chegou em Firenze super tarde, fora de hora, um hotel mega blaster que ele gostava, o estilo dele de viver. A gente parou, deixou as malas, eu falei assim, eu tô morrendo de fome. E eu fui pro cara que pegava as malas no carro, eu falei assim, agora, se você fosse sair pra comer, onde você ia? Qualquer comida. Ele falou assim, agora? Vira aqui, entra ali, tem uma escadinha naquela porta, pode descer. E pra convencer o senhor, eu falei, ó, vem comigo. Ele assim, onde vamos? Tem reserva? Eu falei, que reserva? Agora não dá tempo, atrasamos demais para eu chegar aqui. Vambora, vambora, vambora. Entramos, tinha o vovô sentado no piano tocando, com a neta do lado, a família já se servindo, porque era a família que já estava jantando por causa do horário, e a gente entrou para jantar. E eu falei, eu quero o vinho da casa, e tomamos o vinho da casa e comemos a comida que já estava nas travessas de todo mundo. Foi uma das melhores refeições da vida, porque o lugar era lindo, a companhia incrível, a falta de programação foi maravilhosa, e eu acho que a fome é o melhor tempero. Com certeza! Eu estava morrendo de fome. Foi, assim, um jantar incrível, incrível. Nós fomos comer aonde o menino que carrega malas iria. E foi um macarrão inacreditável, uma carne deliciosa. Fizemos o prato, sentamos e comemos. E ele assim, ó, pega ali um pedaço de pão, tem azeite aqui, sabe aquela coisa, azeite com sal, pãozinho? Azeite com sal, um pãozinho. Foi maravilhoso. Gostoso. Comida. É o Firenze, food. foi assim que chegamos lá. É o comfort food. Isso é uma delícia. Você sabe que me perguntam direto? Qual é a melhor viagem da vida, né? Qual a viagem que realmente te marcou? A melhor? Eu sempre digo uma única coisa. A melhor sempre é a próxima. A próxima. Sempre. Porque mas cada hoje, lugar tem a sua graça. Se você tivesse, assim, ó, alguém tá doente, só tem mais uma semana de vida. Olha que, imagina a cena. Só tem uma semana de vida. Ele pode viajar para um lugar. Para onde iria? Bom, gente, eu sou como uma boa italiana. Eu adoro uma Itália. Pensa nesse país que é maravilhoso. Precisa de várias vidas para conhecer a Itália, né? Não, gente. Pequenininho. E a cada esquina... Outra cidade. Outra cidade. Outra cidade, outra culinária, outra paisagem, outro tudo. Que legal. Como paisagem, um lugar assim, o mais diferente que você já foi. Você sabe que eu gostei do Catar? Uau. Um país pequeno, bem pequeno, que está tentando se fixar como ponto turístico, tentando abrir. Ele é rico. É lindo, é riquíssimo. Riquíssimo. É maravilhoso. Eu adorei. Eu fui 3 vezes. A gente fez antes de Copa do Mundo e logo mais perto e depois. Então é bárbaro. Você vê o país só fui antes mudando. Da Copa. Não fui depois. Agora, como lugar diferente, se eu pudesse ir para um lugar assim, diferente, de natureza, de tudo. 2 lugares no mundo me marcou, 3 lugares no mundo. Eu me senti pequena. Capadócia. Maravilhoso. Você parece estar no outro planeta. Lençóis, no Maranhão. É o deserto mais bonito você que parece eu acho que você está num outro planeta. No mundo. E eu fui nas Lagoas Cheias. Então, assim, Lençóis no Maranhão, eu falo que vale cada centavo, vale o difícil de chegar, vale tudo. Na cidade que você quiser ficar, fica em Barreirinhas, não importa, é maravilhoso.
E as geleiras aqui no sul, na Argentina, Perito Moreno. Precisa ir. O que é aquilo? Aquilo é maravilhoso. Caminhar na geleira, ouvir o gelo creque, 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 creque. Então você vai ter que fazer uma outra viagem, que essa foi uma viagem que eu acabei de fazer agora em janeiro e que me marcou e marcou o meu marido, que é um viajante assim desde que nasceu. Antártida. Ah, tá na lista. Esse é sensacional, mas não ir direto para a Antártida. A gente fez uma viagem um pouquinho mais complexa. Nós fomos para Malvinas, que não tem grande coisa, tem um pouco de história, mas a gente foi para uma outra ilha chamada São Georgia, que ninguém conhece. E para mim foi como tá entrando num Jurassic Park. Uau! Os animais são imensos. Os albatrozes têm 3 metros Nossa, dá de medo. asa aberta. 3 metros dá medo, é maior que essa mesa, gente. Bem maior. Os pinguins, Que lindo. enormes. Qual é a cidade? São Georgia. São É uma ilha. Wishlist, tá aí, vou guardar. Wishlist. É uma ilha perdida. Perdida. Tem absolutamente nada. Que legal. É surreal. E aí, logicamente, chegar no continente Antártido, a hora que você abre a janela do cruzeiro, que é sempre cruzeiros, navios muito pequenos, só se pode entrar 100 pessoas por vez em cada lugar. Então, se o seu navio tem mais de 100, tem 200, por exemplo, você diminui o seu tempo de permanência e faz em 2 paradas. O meu tinha 100 pessoas. Aí Então, a você gente conseguiu. descia de uma vez só. Sensacional. Esse eu não Abria, conheço. sim. E eu ainda tive a oportunidade de pegar com um tempo maravilhoso, céu azul. Porque, gente, isso faz É diferença, lindo, tá? muita. Eu tenho um primo que o sonho da vida dele é Paris. Ele já foi 3 vezes, ele nunca pegou um dia de sol. Ai, que Choveu dó. o tempo inteiro. Ah, Ele não que tem dó. uma foto. Uma. Que dó. Ele não tem uma foto. Choveu todos os dias, de todas as 3 vezes que ele foi. É desesperador. Ele vê uma foto de Paris com sol, ele quer matar um. É. Porque ele não viveu a experiência e ele já foi 3 vezes. Nossa. É desesperador, porque às vezes é um dia lindo, que você abre a janela e tá um céu maravilhoso, você não tem ideia de que É outra efeito coisa. que isso tem no É. lugar. É o mesmo lugar, mas É o mesmo lugar, mas eu acho que o sol dá uma energia. O É outra sol coisa. dá vitalidade. É outra pra coisa. gente. Eu sou sortuda, É. porque eu preciso muito de sol para gravar. Não, eu consegui ver a aurora boreal, eu consegui ver outras coisas que dependem da natureza, não depende de você. Você pode fazer tudo, chegar lá não dá certo, né? Sim. Mas eu consegui coisas legais. Mas a gente depende do tempo, então não adianta. Tipo, ir para Lençóis. Você tem a época de estar em Lençóis, não é? Você vai fora da época, você não vai ver aquilo que você vê. E tem também as frustrações, né? Que você vê assim, aquela lagoa maravilhosa que você vê no Instagram, quando você chega lá tem 50 mil pessoas, não cabe você, é um sufoco para entrar, um desespero para sair. Exatamente. E não foi a experiência que você viu no E Instagram. acontece muito. Muito, muito. Muito, muito, muito. Eu Gente, sei. Instagram, Isso é, infelizmente, a gente vai contar para vocês que o Instagram é uma não vida é- editada. é uma vida muito editada. Muito editada. Às vezes aquela Fontana de foto... Trevi. Fontana de Trevi é impossível, a não ser que você vá às 5 da manhã. 4 horas, 5 da manhã, e aí consegue ainda tirar uma boa foto. Gente, Fontana de Trevi, dá o Google aí, Fontana de Trevi. Todo mundo vai pra fazer a foto onde você joga a moedinha pra voltar. Só joga moeda, porque a foto não vem. É um circo em volta, é um desespero de causa. Agora, o mais legal da Fontana é ver o subterrâneo, você já foi? Eu não fui, você acredita? 2 ruas pra trás é uma portinha, você entra no subsolo e você vê por onde a água chega, por onde a água sai. Não, aí é O melhor. barulho lá embaixo é uma delícia. Você visita o subterrâneo. Olha que É bárbaro. legal. Legal, né? Sai do roteiro de fazer a É foto isso. oficial. É isso. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Porque às Eu vezes mudei você a forma de busca- viajar, Hum. mas isso é um privilégio. Isso vem com a maturidade. Em vez de uma viagem que você passa por 10 cidades, faz aquele roteiro, Deus me livre, socorro, tô eu aqui de novo. Eu viajei muito com os meus filhos. Hoje eu prefiro viagens longas, poucos lugares, mas que você viva o lugar. Com certeza.
Eu mudei, eu prefiro. Tipo, Com ai, mas você certeza. tá aí, não vai. Não, não vou. Ah, mas você tá. Não, não vou. Não, eu só vou ficar aqui. Agora eu É a venho e vou ficar aqui. maturidade que dá. Porque a gente, quando é mais jovem, a gente quer ver tudo, a Ansiedade. gente quer Quer fazer fazer tudo. tudo. E acordar 6 horas da manhã e dormir a 1, e você quer aproveitar. E eu falava pros meus filhos: eu não vou dormir em euro. Eu não vou, filho. Vocês vão precisar ir com a mamãe assim, 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 assim. Meus filhos falam: o que, que tem de pior na vida? Os dois falam: guia. Porque eles acordavam e eu assim: vambora que o guia chegou. E o meu filho falava: sabe quem é o guia? Guia é o mentiroso. Ele fala de quem não tá aqui pra se defender. Eu tenho Olha certeza que tudo isso, que ele tá falando é que mentira. ótimo. Ele vai pra casa feliz dizendo: menti pra mais um. Quantos anos eles tinham? Ele quando era falavam pequeno, isso? ele era pequeno. Um dia a gente acordou em Ótimo. Paris. Hoje a gente vai ver aonde está enterrado Napoleão. Ele: não vou. Eu não vim do Brasil aqui para ver gente morta. Eu não vou. Deixa ele em paz. Você vai ver a tumba do Napoleão? Não vou, não quero ir. Sensacional. Ele era uma piada, o meu filho pequeno. E a gente viajou muito, muito além do que as pessoas normais conseguem viajar, porque era alguma coisa que o meu ex-marido tinha. Assim. Ele não podia ver um avião, ele enfiava a gente dentro. Eles não queriam saber do programa, eles não estavam nem aí, mas a gente ia. A história de castelo, igreja, igreja, museu, museu, castelo. Os meus filhos não aguentavam mais. Não aguentavam mais. Mas foi muito legal. Foi muito legal. São experiências gostoso. que quando você vive... Por exemplo, É um você que viaja muito. conhecimento que você adquire por osmose, que a gente brinca. Mas tem coisas que fixam. Por exemplo, quais são as áreas do Louvre? Você não sabe, meus filhos sabem. Eles sabem. Sully, Denon, Richelieu. E eles ainda falam que não tem nada a ver com Athos, Porthos e Aramis. Que são os mosqueteiros. Então, assim, a gente viajava para eles curtirem. Lógico. Então, fomos no Louvre, primeira visita. A gente vai ver a peça mais antiga, a peça mais importante. Sim. E a escultura. Então, a gente viu a peça mais antiga, que é uma estatuazinha pequenininha, de 3.000 anos, uma gordinha assim. A peça mais importante é a Sala da Mona Lisa e a escultura Artemis. Agora a pergunta. Vambora. O que eles acharam da Mona Lisa? Meu filho ficou frustrado. Ele falou, é isso? Mas quando a gente foi, não tinha o vidro ainda na frente. Mas foi antes dos ataques de né? sopas, Como a gente né? imagina uma outra coisa, a hora que você vai ver a Mona Lisa, você não imaginava maior. Não, eu lógico não. imaginava diferente também. Quando você vê a grandiosidade do museu. Os meninos falaram a mesma quando coisa. Quando você vê a grandiosidade do museu e todos os corredores que você passa até chegar nela, ela vira um nada. Então, assim, primeira visita, a gente vai ver 3 coisas. Saímos, acabou o museu. Porque mais do que isso não vai fixar. Não fixa. Segunda visita ao Louvre. Vamos ver o subterrâneo? Vamos. Por que o Louvre tá aqui? Por que ele tá lá? Quem botou ele ali? Então, aqui era a torre que defende a cidade, que tem o poço, que tem tudo. Eles vão ver o poço, como era feito, como era filmado, como era colocado, a inscrição de cada escravo que traz a pedra. Então, assim, isso fixou. A próxima, a gente vem ver outra coisa. Então, conforme as cidades vão mudando, os programas vão mudando. Perfeito. E aí, como chega alguém e fala qual é a melhor viagem? Não tem. Não a melhor tem. Pra quem? Mas a melhor em qual momento? A melhor viagem é aquela que é boa para você, para aquilo que te interessa. Porque para mim pode ser interessante só ir para a praia. Eu não quero conhecer nada da história de lugar nenhum. Mas para outra pessoa, ela não gosta daquilo. Ela vai querer um museu, ela vai querer ir na igreja, ela vai querer conhecer, porque ela gosta de arquitetura, por exemplo. Então, é tão relativo isso. E também é a minha visão daquilo, né? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para não colocar só a minha visão daquilo. Não dá. Porque a minha visão é muito restrita. Eu posso achar esse o melhor restaurante do mundo. Para outra pessoa pode não ser. Não. Aí quando a gente foi pra Grécia, meu filho falava assim, o grego é o cara mais inteligente do mundo. A gente tá pagando pra ver pedra. E ele acha que essa pedra é... Mãe, é só pedra. Eu falei, não, filho, não é. É sim, mãe, a gente tá pagando. Olha o sol, o calor pra ver pedra. Gente, era divertidíssimo. Divertidíssimo. Mas era a visão de um garoto de 10, 11 anos. Exatamente. Vendo os templos, vendo tudo. Muito, muito legal, muito legal. É gostoso. Eu acho que a gente poder proporcionar esse tipo de conhecimento para os filhos da gente é muito bom. E tem uma outra coisa que a viagem dá para nós. Ela dá jogo de cintura. Você tem que se adaptar. Porque você tá
em outro lugar. É outro lugar, outro horário, outra comida, outra cama, outro tudo, outro horário. Então, você é obrigado a ter um jogo de cintura. Não é exatamente do jeito que você está acostumado, com aquelas suas regras. As suas regras ficaram em casa. Com certeza. Então, para as crianças, eu acho que como aprendizado, isso é sensacional. Sensacional. Os meus filhos eram pequenos e a minha mãe falava assim: por que que você vai levar as crianças? Deixa eles aqui comigo. Se ele quer ir, vai você e ele. Eu falava: não, eles vão comigo. Mas o que que eles vão comer? Eu falava: O que mãe, tiver. se lá tem gente, se lá tem criança, criança come. O meu vai comer o que a criança come. Eu vou procurar a comida do lugar. Ela: coitado, leva alguma. Eu falei: não, vou levar. Eles vão se virar com o que tiver lá. É isso. A única coisa que eu descobri que tem no mundo inteiro. Meus filhos eram difíceis para comer, como toda criança, gente. Família normal. Pão tem no mundo inteiro. Pronto. Azeite tem no mundo inteiro. Acabou. Uma bela pizzaria Eles vão tem no mundo se inteiro, virar. viu? Então, isso é sensacional. Olha, eu tenho uma história ótima. Um dia eu tava Disney, tá? Ai, adoro. Disney. Eu acabei de voltar de lá. A gente foi para a inauguração do novo parque da Universal. E eu me lembrei, meu filho tinha, sei lá, acho que 2 aninhos. E a gente esqueceu de reservar um restaurante. Tava uma família, a nossa família tava toda. Então tinha que reservar. Ah, então vamos comer no Benihama. Esqueceram Amo de... Benihana. Uma delícia. Ah, eles vão ver o Só que showzinho. você sai fedida. Exatamente. Mas para eles era legal ver o show do chefe, joga o ovo para cima, joga a carne para cima, joga tudo para cima. Tá. Só que não tinha mesa na hora que a gente chegou, então a gente ia ter que aguardar, sei lá, 1 hora. O de 2 anos tava morto de fome. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. E a única coisa que tinha de entrada era sushi e sashimi, que ele não gostava. Bom, como você mesma disse, a fome é o melhor tempero. Com certeza. Ele descobriu que Ele ele ama nunca sushi. comeu tanto sushi e sashimi na vida e é a comida que ele mais gosta até hoje. Ele descobriu que ele Ele ama. descobriu. Para você ver o que a necessidade faz. Com certeza. Eu fui pra Tailândia com a minha filha. Ela falou assim: quero ir para um lugar espiritual. Então vamos. Vamos. Eu nunca visitei tanto templo. O templo da nuvem, o templo da chuva, o templo da garoa, o templo da oração. Gente, eu nunca vi tanto. No fim, eu não tava mais aguentando. Eu falei: eu vou comer qualquer coisa. Aí tinha uns negócios fritos. Eu falei: eu quero uns 3 desses. Cada uma pegou um. Depois que a gente comeu. Era gafanhoto. Que isso, pelo amor de Deus. Ai, socorro. A amiga tava maravilhoso com a fome que eu tava naquela hora. Todo mundo comendo. Eu falei: se todo mundo tá comendo, filha, entra junto, Entra vambora. junto, vamos comer também. Crocantinho, quando eu vi, foi. vambora. O que eu vou fazer? No meio do nada. A única coisa que eu tenho medo quando a gente viaja é que a água dos lugares, às vezes, Isso é a um gente problema. não está preparado. Nosso E- corpo não tá habituado à vida daquele lugar. Eu não tenho preconceito de nada, gente. Eu vou da feira ao baile sem problema algum e eu passo muito bem. Mas água eu tenho medo. E a água dá problema, sim. Eu fui para a Índia e sempre água mineral, garrafinha, garrafinha, garrafinha. Um dos dias, o penúltimo dia, eu estava exausta, voando para lá e para cá. E eu falei: vou tomar uma Coca-Cola no McDonald's. Passou e eu mal. esqueci que a Coca-Cola do McDonald's, primeiro, com a água do feita com a água do lugar. E o gelo. Esqueci. E tomei a Coca-Cola. Eu e uma amiga que estava comigo. Nós passamos mal. Eu passei mal dias. Dias. Então, assim, a água é o que você tem que tomar mais cuidado do que comida, do que qualquer outra coisa. Não, falando do tema viagem, gente, água é uma coisa importante. O que você vai levar? Seus remédios, um Sim. óculos extra, porque se você quebrar o teu, isso não dá tempo de fazer, lente de contato, essas coisas que todo mundo tá acostumado, ok. Mas pro lugar onde você for, água é um problema. Porque são lugares muito diferentes. Eu fiz uma viagem para Maldivas e no voo veio, eu não como em avião, eu prefiro jantar em terra, entro, deito e durmo, mas era uma viagem muito longa, muito longa. Falei: ai, vou comer. Veio um omelete que tava mole.
Eu falei, não devia comer isso, mas eu tava com fome, comi, fui dormir. Eu peguei salmonela. Salmonela. Eu fui pra Maldivas e eu Salmonela. quase morri. Eu fiquei passando mal 4 dias, perdi assim 6 quilos. Mas eu fiz a foto de biquíni mais magra da maravilhosa. vida. A barriga tá até pra dentro, uma cintura que eu não tenho. Foram as minhas fotos de Maldivas. Detalhe, eu passei tão mal que eu tava com soro na veia. Você tá brincando. É sério, eu passei muito mal. Eu achei que eu fosse morrer. E aí as fotos é do lado, assim, meu marido aqui, eu com o braço escondido atrás e eu toda magra, linda. Ninguém viu. Quem vê o close não vê o corre. Exatamente, é isso. Então, olha, é Todo isso que mundo- acontece na internet. Linda, eu tô Linda, linda na maravilhosa. foto. Nunca tirei uma foto como aquela, mas não é real. Eu tava muito mal, muito mal, muito mal. E é isso que eu posso fazer. Eu acabada. Sorri pra foto, voltei, deitei. Soro, Linda, ar-condicionado. maravilhosa, e fez a foto. Aí, ó, ficou pra história. Salmonela nas Maldivas. Nossa. Você não tem ideia. Acabou quase com a viagem. Acabou É. com a viagem. Mas tudo bem, a foto ficou. A foto ficou de lembrança. E essas coisas, assim, são perrengues que a gente não tá esperando. Mas viajar é maravilhoso. É você estar num outro universo, ver como outra pessoa pensa, como vive, outras possibilidades. É lindo. E tem uma das coisas mais importantes, eu acho, que o viajante precisa entender, é o não julgar. Eu acho que o julgamento de qualquer coisa que você vê, ele está equivocado. Porque o certo, a nossa vida, a gente tem aqui, você vai num restaurante aqui, você come, fala, isso aqui é a melhor, tá. Aí você vai para a Índia, por exemplo, que tem hábitos completamente diferentes dos nossos. Egito, completamente diferentes. China. Mas quem está certo? Nós ou eles? Essa sua frase é maravilhosa. Minha filha trouxe umas amigas para o Brasil e foram numa churrascaria. As meninas ficaram horrorizadas porque a gente come o coração do frango. Sim. E quem está certo? Você tá comendo o Nós, coração. o E ela olhava e coração. falava assim, Como mas assim? isso é o coração? É. Mas você come o coração? É. Mas elas ficaram... Gente, é Horrorizadas. uma besteira pra gente. Elas ficaram apavoradas. Horrorizadas. Horrorizadas. Como nós, quando você vai para a China e tem os gafanhotos. Nas feiras de Eu não rua, sabia o que era. gafanhotos, bicho da seda, cobra. Sim, já comi Cobra também. sem a pele, enroladinha no palitinho. Já E aí eu comi fiquei, também. eu fiquei horrorizada. Tem- Parecia um caldeirão da bruxa Sim, festa do Halloween ao vivo e a cores. ao vivo. E aquilo borbulhava e eu olhava aquilo e falava, mas como que eles vão comer essa carne preta desse jeito? Não, e a gente vê muita Horrorizada. coisa horrível, né? Horrorizada. Índia, assim, o pessoal preparando o rato passando. A gente vê na E internet. muita coisa. o macaquinho ali do lado, comendo. É. Agora, se você é brasileiro e tem um esporte que todo brasileiro tem, que é falar mal do nosso país, preciso te contar no concurso de queijos do mundo inteiro. O Brasil ficou numa classificação super alta, Sim. como um dos queijos mais maravilhosos do mundo. Mas nós E temos, essa sim. queijaria tem um queijo com formiga. Olha aí. Com formiga no queijo. Gente, o dia que eu vi isso, eu falei assim, alguém aí manda comprar, alguém manda buscar, eu quero comer. O que é Vai um queijo que experimentar. tem formiga dentro? É maravilhoso. É maravilhoso. A Só gente que você tem que servir sem aqui- contar. A gente tem aqui produção de queijos, produção de cervejas. Gente, tem produção de absolutamente tudo. Eu fui para Goiás e conheci uma menina que tem um restaurante. O pai dela faz queijos, é um dos queijos premiadíssimos. E ela foi premiada pelo melhor fondue do Brasil, Naquele calor pelo de Goiás. governo da Suíça. Naquele calor de Goiás. Não, e presta atenção, a gente tem uma ideia assim de que esses lugares são super, só é calor. Não, não. Você come um belíssimo fondue com uma temperatura deliciosa, tá friozinho à noite, olha que loucura. Eu morei em Goiânia. Aliás, turma de Goiânia, amo vocês. Aprendi a nadar no Jaó, Que adoro delícia. aquilo lá, gosto do lado de lá. Acho Goiás, assim, que lugar incrível, Conheci que povo rico. Pirenópolis. Pirinópolis é lindo.
Piri, né? Piri não. Piri. Piri é lindo. Agora, assim, que mulheres elegantes, que rendas que usam, Sim. que... Gente, é tudo diferente, é um outro Brasil, é muito lindo. E é isso, faço empadão, adoro piqui. Não é gostoso isso? É muito bom. Mas o É que você muito falou que existe, o brasileiro realmente fala mal do seu país, Fala. é muito verdade. É. E a gente tem que parar com isso. Porque o nosso país é muito bom. A gente tem coisa muito boa. Gente, o nosso vinho, em degustação às cegas, a gente tá na frente de todo mundo. A gente sabe fazer. Pois A é. gente sabe fazer. Come-se São Paulo. A gente grava em São Paulo, vocês sabem disso. São Paulo, se você quiser gastronomia, japonês, árabe, Qualquer um. chinês, coreano, o que você quiser, você tem em São Paulo. E a qualquer hora. Grego, Tudo. tudo. Comida Tudo. mediterrânea, tudo você Tudo. tem aqui. Tudo. Você consegue comer de tudo. De tudo na nossa cidade. E se você viaja, gente, vai pro sul. É outra comida. Vai pra Minas. Pois é. Minas é uma refeição só no dia, né, amiga? Ah, lógico, né? Porque a comida mineira, vamos Eu não dou combinar conta. que é uma Eu- comida forte. Eu não dou conta. Pesada. Eu que acordo É. tomando suco verde como saladinha, com molho de Isso. iogurte, acho que Como tá eu. bom. Como eu A gente não dá sobreviveria? conta, né? Não dou A gente conta. não dá conta. Mas Tem é muita maravilhoso. comida. Tem uma delícia, gente. É maravilhoso, não tem Por como. isso que a gente fala que a gente é muito rico aqui. Tem muitas coisas legais. E Tem. a gente tem que aproveitar também. Porque o brasileiro conhece muito pouco o seu país. Muito pouco. Então, quando a gente pensa em São Paulo, a gente pensa na metrópole, né? Cidade de São Paulo. Só que o estado de São Paulo tem muita outro mundo. coisa. É outro mundo. Você vai fazer um rafting. A gente tem Bonito. Não conheço Bonito. Ah, bárbaro. Para fazer esporte. Não conheço Bonito, gente. Cachoeiras O mundo já falou. excepcionais, excepcionais. A nossa seleção brasileira de rafting, campeã, já foi campeã mundial, inclusive, é de lá. Antes de eu ir pra Austrália, todo mundo falou assim, Bárbaro. vai pra Austrália e não foi pra Bonito. Eu fiquei com vergonha. Bonito no Eu fiquei com Pantanal. vergonha. Pantanal, Bonito, é um dos turismos mais regulamentados que a gente tem no Brasil. É sensacional. Você faz descida em cavernas, descidas verticais em caverna, com equipamento de primeiro mundo. Ai, que delícia. Mergulho em caverna. Excepcional. Eu fiz. Gente, olha eu falando só de mim, né? Eu fiz É mergulho também. maravilhoso. Eu só não fiz naufrágio. Eu tenho medo de Eu não, entrar eu num vou. navio. Você acredita? O meu irmão fez o mergulho mais lindo que eu tenho inveja. Ele foi para uma ilha, Brunel, não lembro o nome. E eles saíram do hotel madrugada, andaram de barco até um lugar X, caíram no mar escuro e tinha o Nossa. time certo para descer e ficar esperando. E ele viu os primeiros raios do dia entrarem dentro da água e o amanhecer do paredão de corais. Uau. De dentro da água. Então ele fala assim, tava tudo fechadinho. Essa é uma E aí você experiência fica única. olhando, todos eles abrindo, os peixinhos chegando, e aí vai dando tempo, você tem que subir, porque é cronometrado Sim. o mergulho. Ele falou que é uma das experiências mais lindas. Não, com certeza. Você não ouvir nada, só o do respirador. E o barulho das bolinhas, porque tem gente pra baixo de você soltando bolinha em você e gente pra cima. Que Todos demais. segurando no mesmo lugar. Mas ver o paredão Que amanhecer. sensação, né? É muito único isso, né? E que a gente tá fora, a gente olha pro mar e não tem ideia da quantidade de cores é e muito vida. único. É muito único. Esse eu queria sensacional. fazer. Isso é lindo. Isso eu gostaria de fazer também. Isso é muito lindo. É um outro mundo, né? É um outro mundo. É um outro mundo. É. É um outro universo. Que lindo. Muito bom. E a gente vai se sentindo pequenininha, né? Mas nós somos muito pequenos. É que a gente acha que, uau, que eu quero, não, os meus desejos. Gente, vamos se comparar a uma montanha, a Antártida, como eu falei para você. A hora que a gente via, a gente era um pontinho assim, ó. Quando a gente via os nossos guias indo na frente para fazer as marcações, então a gente via, assim, tudo branco e um pontinho. Era um Deve ser guiazinho. incrível. Pá! Você fala, gente, como a gente não é absolutamente nada. Quando eu faço Não, a as gente não é. imagens de drone, que a gente faz tchau, e aquele drone vai embora, e aí você começa a trazer essa amplitude do ambiente que você tá,
Aí que você percebe o quanto a gente é pequeno. A gente tem um universo dentro da gente, né? Por isso que a gente se acha tão grande. Tem um meme horroroso na internet, eu adoro falar porque eu recebo tudo e eu vivo do Instagram, né? Que a mulher pega o celular e fala assim: nossa, assim tá feio pra mim, faz uma foto mais distante pra eu ficar melhor. Aí a câmera vai indo embora, então assim, ela sai da cidade, sai do planeta, vai embora pra outro lugar. É assim, agora ela tá bonita na foto, mas é exatamente isso. É um outro de um outro de uma outra dimensão. É isso. E a gente achando que a gente é alguma coisa. Não é? E você sabe o que é mais legal? A gente está falando de lugares e tal, mas as características das pessoas, das mulheres, por exemplo. A beleza das mulheres de cada lugar. Quando a gente foi para Dubai, meus filhos eram pequenos. A fixação da minha filha era ir no banheiro para ver as mulheres tirarem o véu e se arrumarem. Ela entrava no shopping e falava assim: mamãe, eu preciso ir no banheiro. Não precisava nada, coisa nenhuma, ela só queria ver. Ela queria ver. Que elas tiram o véu, aquele cabelo pra cima, com uma piranha enorme, os olhos pintados. Sim. E aí põe o véu inteiro, que não tem nada. Isso. E sai. E nessa mesma viagem, meu filho falou: mãe, tinha um casal do lado, um carrinho com um bebê, e a mulher levantava o véu e comia por baixo. A frase do meu filho: essa criança aí, mãe, não vai ter medo de fantasma. Eu já gelei. Falei: fala, filho, o que ele assim? Imagina um negócio todo de preto e ele ri. Ele vai ter medo do quê, mãe? Ele não vai ter medo de nada. De nada. O monstro é a mãe dele. A mãe dele não faz nada. Ele nunca vai ter medo, essa criança. Eu falei: filho, olha o que você tá pensando. Mãe, ela é inteira preta. Ela olha pra ele, balança e ele tá rindo. Você viu? É isso. É sobre isso. Não é bárbaro isso? Ele não vai ter medo de fantasma. Eu falei: filho, você tá com medo de fantasma? Ele disse: não, mãe. Sensacional. Mas é incrível. E você vê pelo outro olhar, né? É. O olhar de filho é muito doido. Bom, a gente falou de Catar, né? Países árabes, muçulmanos. E a gente estava andando na rua, tinha uma menina inteira de burca, só olhos, o mesmo grupo, tá? Eu até fotografei. Outra, só cobrindo e deixando o rosto inteiro. E com a Tem roupa. os nomes diferentes, eu não sei. Outra só o cabelo e outra sem nada. Inteira normal. Andando juntas. Todas andando juntas. Eu achei assim tão legal. Uma cena tão incrível. Porque assim, amigas, cada uma de um jeito, se respeitando como indivíduo, como cada uma acha melhor estar. Já me perguntaram: ai, mas que coisa horrorosa, você ficou com o negócio... Gente, eu perguntei para uma senhora que estava junto comigo, que a gente se conheceu, como é usar? Esqueci o nome do véu. Não é burca, é um outro nome. Burca é a inteira. É a inteira. Burca é a inteira. Quando eu fui pra lá, eu comprei um burkini. Olha. Porque eu queria ir num negócio de águas e só poderia ir roupa se tivesse a roupa. Roupa de ginástica, aí é o rosto, fica só o rosto de fora, tudo tampado pra entrar na água. Pra entrar na água. E roupa de ginástica é assim também, mais larga, só o rosto. E aí eu perguntei pra ela. Ela falou: mas pra mim é um respeito com a minha família, com o meu marido. Aí ela fez assim, tirou assim, lá, eu sou loura, mas eu só mostro em casa. E eu tenho vários véus. Muitos. E tem uns agora já prontos, né? Então a pessoa já só veste. Ela fala: e para mim é um orgulho isso. Eu falei: mas não é difícil? Não. Te incomoda? Não. Não. Então incomoda a quem? A quem tá olhando? Julgamento. Não julgue. Eu fui uma vez para uma tribo e eu tava de biquíni no alto do Xingu. E eu falei pro índio, eu falei assim: pode me pintar, eu quero voltar a pintar. Aí ele falou assim: olha, não sai, este urucum não sai. Ele vai levar uns 15, 20 dias pra sair da... Nossa! Falei: tá bom. Aí eu tava de biquíni, eu falei: esse biquíni é velho, pode manchar, não tem problema. Depois eu vou jogar fora. E fiquei quieta. E tá ele fazendo meu braço. Ele parou, olhou pra mim e falou assim: onde fica fora? Como que você vai jogar fora?
Eu não consigo jogar fora, porque se eu jogo no rio, é o meu rio. Se eu jogo na floresta, é a floresta. Olha isso. Onde você joga fora? Nunca mais eu joguei fora, eu guardei. A gente tem a ilusão de que porque a gente não está vendo, aquilo não existe mais. Exatamente. A hora que você joga o seu lixo, põe pra fora da sua casa, Ele acabou, ele não Ele é mais um problema desapareceu. seu. mas ele tá em algum lugar. Ele continua existindo, então a gente é responsável por isso também. Só quem vive com a consciência real de que estamos no mesmo planeta e vamos viver aqui, consegue entender que não tem fora. Exatamente. Foi um cataploft, assim, eu fiquei quieta, guardei o biquíni, manchou, claro, Sim. nunca mais usei, embora ele tenha condições, ele tá todo destruído pela cor, mas ficam as lições que a gente vai aprendendo no caminho. E a gente tem que entender que o mundo é nosso e que nós temos a responsabilidade em cima dele. Então, quando a gente vai fazer um turismo, o turismo consciente, o turismo de preservação, de mostrar como você pode agir, eu acho que é o nosso papel também. É importante. E se adaptar às diferenças, né? Exatamente. Eu tava no Japão com um grupo de mulheres, 30 mulheres empresárias, minha mãe, todo mundo. Um calor, mas um calor úmido, grudento. Eu parei numa máquina daquelas e falei assim, mãe, impossível que eu não dê conta, eu preciso de tomar alguma coisa. Enfiei a moeda, pus o cartão, apertei tudo que tinha direito. Minha mãe assim, você vai conseguir? Eu não li nada, gente, tava tudo em japonês. Saiu um chá quente. Quente. Catei o chá, voltei pro ônibus. A gente tava no ônibus. Eu lembro como se fosse agora. Eu entrei no ônibus, a Tieco, a Oki, tava sentada. Eu falei, Tieco, olha o que eu aprontei. Eu tô morta de sede. Fui tirar o negócio na máquina. Saiu um chá quente. Ela assim, toma, porque vai te ajudar. Mesmo quente no calor, você vai se sentir bem. Eu tomei. Falei, verdade. Gente, temos que nos adaptar e aceitar o que vier. É isso. Tomei um chá fervendo num calor de 40 graus e umidade lá em cima. Pra morrer, né? Mas é o que Pra temos. morrer. Amiga, poderia ficar horas aqui. Delícia, né? Quem quiser te encontra onde? Vamos lá. Paty Leone Oficial no Não, muito Instagram. rápido. Paty, 2TY, Isso. Leone Oficial. Lá, para quem gosta de viagem, para quem curte conhecer boa gastronomia, coisas diferentes, a gente tem muita coisa por lá. E para quem gosta de um bom programa de viagem, o Mala Pronta com a Paty Leone, que passa na Jovem Pan todas as semanas. Oba! 1 horinha. Olha, eu tenho certeza que vocês aí de casa vão gostar. E pelo YouTube, põe lá no YouTube Mala Pronta Jovem Pan ou Mala Pronta Paty Leone. A gente tem mais de 300 programas. Nossa! Tem muita que delícia. coisa. Mundo inteiro, Brasil, coisas divertidas, emocionantes. Falar de turismo é isso. Dá vontade da gente ficar falando o dia todo, né? Ai, tem assunto. Tem assunto aqui. Turminha, se você gostou do nosso conteúdo, se você que tá por aí achou que alguém precisa escutar isso, compartilha, marca a pessoa aqui, fala pra ela, olha, escutei as meninas falando, segue lá, vamos fazer o assunto circular. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito Adorei. bom estar com você. Obrigada. Muito bom.